aí, Julião? Tô fazendo a arte aqui, velho. E aí, o que você achou, mano? Bom, eu acho que você exagerou um pouco no olho, não exagerou, não? Acho que não, tá igualzinho, mano. Pô, 1 quilo de chumbo é mais pesado que 1 quilo de pena, Lua? Putz, aí você me pegou, mano. Lógico que... Não, cara, é o mesmo peso. O que conta é a quantidade. Então, e sabe que eu tô falando de 1 quilo? Porque agora tem chiquinho de 1 quilo ou de 1 litro, não sei o que é. Dá uma olhadinha aí. Sejam muito bem-vindos a mais um... Podcast ou Chiquinho no Pote. É isso, patrocínio master aí do nosso querido Chiquinho. Então, bem-vindo a mais 1 litro de Chiquinho. Era isso que eu ia falar, pô. É os 2 litros do seu... Do seu Chico. Ô, galerinha, ó, QR Code tá na tela. Aproveita, já segue que eles são um dos melhores chiquinhos aqui do Brasil, hein? Ganharam até prêmio. Do Brasil, e não é exagero, tá? Chiquinho é uma franquia que está presente em praticamente todos os estados brasileiros. E essa loja aqui de Santa Isabel ganhou, não faz muito tempo, mas... Não faz muito tempo não, mas tô pegando aqui. Não faz muito tempo, como uma das melhores lojas aí dessa franquia. Por quê? O atendimento é incrível, as opções são sensacionais e, cara, se você é aqui de Santa Isabel, você já vai conseguir garantir teu pote de 1 litro de seu Chico. Caralho, mas é muita coisa, hein, Luan? Chiquinho no pote, cara. Esse produto foi feito manualmente neste Pô, estabelecimento. muito legal, hein, mano? Ó, porque, ó, de verdade, Luan, o cheiro tá bom. É cheiro de microfone, ia falar. Pô, o cheiro é bom mesmo. Delícia, mano. Deixa eu abrir o Frutas Vermelhas. Isso, esse aqui é de ninho com Nutella, galerinha. E quais opções... eu te peguei, né? Foi Aí mal. você me pegou, mas eu vou puxar aqui. Desculpa. Mas tem muitas opções. Pode falar quais opções aí, Luan. Tem muitas opções pra você pedir. Tem esse de frutas vermelhas que tá sensacional. Tem esse de ninho com Nutella que Que é está... um nó. Tem o de maracujá que... Ó, Tem o de... chocolate intenso. Peraí que alguém me chama. Temos milkshake de morango. Caralho, mano. Tem milkshake de morango, sim. Temos de doce de leite. Ah, tá. Foi mal, não combinei o jogo com a produção. Temos de morango. Temos de morango. Temos de fruta vermelha, limão com leite moça, ninho com Nutella, ninho trufado, flocos, baunilha, chocolate, maracujá e misto. O quê? Misto queijo com bauru? Esse eu devia ter visto como que é. Brincadeira. Misto não é esse, gente. É brincadeira. Então, já garanta já o pote Misto de... frio é isso? É isso, galera. Aproveita e já garanta seu 1 litro de Chiquinho no seu Chiquinho mais próximo. Ó, a quantidade ideal da sua vontade de sorvete. É, e sem mais delongas, vocês não estão aqui pra ouvir e passar vontade de Merchan, sorvete, né? Pelo amor de Deus. Vocês estão aqui pra ver um dos maiores nomes... dos maiores nomes das aulas de desenho daqui de Santa Isabel. Eu não sei se a câmera já pegou aqui, mas é um prazer imenso porque já fizemos até evento. Sim, já fizemos eventos juntos. Verdade. Quero saber dela, né? Como que foi aí essa experiência. Então, por gentileza, Júlia, presente a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Miriam Cristina. Obrigada. Aê, muito bem. Primeiro podcast? Primeiro. Caramba, e Santa Primeira Isabel. vez. Já acompanhei alguns, já assisti, mas eu nunca tinha participado. Aí, ó. Chegou, é a estreia. É, verdade. Aqui é como a gente sempre presenteia os nossos convidados. Esse é o seu pote de sorvete, Perfeito viu? pra TPM. É a quantidade ideal pra TPM. Maravilhoso. Ó, se quiser colocar aí, fica à vontade. A colherzinha tá aqui. Sério? Se quiser pegar depois, é sério. Não sei que sabe, porque a Se gente quiser vai, pegar vai, agora, vai entregar quiser também pegar pro depois. pessoal aqui. É, né? É, quiser tirar ali Melhor tranquilo. do que pra deixar derreter, né? Exato. Melhor não. Queria aproveitar, inclusive, então, se você veio aqui por conta da nossa convidada, já deixa seu like, deixa teu comentário ali, feliz e contente. Vai ser é excelente sempre quando tem pessoas novas aqui no canal. Então, gente, tamo junto, né não, Julião? É isso aí, enquanto vocês ficam com vontade, eu vou satisfazendo a nossa equipe. É, satisfazendo a nossa equipe. Ei, equipe, vocês estão bem hoje, hein? Vou falar, hein? A equipe agradece. É, caiu o VR dos caras hoje. Maravilhoso. Eu vou deixar pra volta. Pode TPM. Não, eu vou deixar pra volta o meu, tá? Porque eu quero... Tá bom, você come daqui a pouquinho. É quando eu como, eu me lambuzo. Então eu prefiro evitar a sujeira aqui. Não tenho muita destreza, não. Passar pra galera... Um você vai copinho, pular? um copinho. É, já mando os outros lá pra eles também. Ah, boa. Então continua aí, Luan. Vejam, enquanto os caras se servem aqui, eu vou aproveitar esse momento maravilhoso, essa alegria do pó de sorvete. Ali, ó. Esperar. Esse foi o que você pediu, né, Miriam? Foi.
Tá bom? Frutas vermelhas? Divino, divino. Aí, ó. Eu vou comer esse aqui primeiro, depois eu vejo esse. Mas vamos falar um pouquinho então sobre trajetórias, né? É. Bom, a gente falou que você é um dos maiores nomes aqui, porque você já tá há um tempinho já dando aula, né, Miriam? Já são 15 anos de escola de estudo de desenho e pintura em tela. Caramba! É. Mas pra chegar lá, né, pra gente percorrer toda essa tua trajetória, onde nasceu essa paixão? Porque a gente sabe que tem um trabalho diferente quando a gente olha o teu trabalho, né? A gente já sabe, tem uma assinatura da Miriam. E da onde nasceu isso? Quando começou a aflorar esse lado da arte, do desenho pra você? Ó, eu acredito que toda criança, em algum momento da vida, desenha. Uhum. Toda criança desenha. E a diferença é que algumas vão deixando ao longo da vida, né? Uhum. E eu, como eu gostava muito de desenhar, eu acabei fazendo cursos, fui me especializando. E assim, a profissão veio meio que sem querer. Eu fazia aula com o Sandro Camargo. Ah, Sandro. Fiz muitos anos de aula com ele. E eu acho que ele viu esse olhar empreendedor, né, em mim. Uhum. E ele falou, um dia virou pra mim e falou: Miriam, não quero dar aula mais. Olha, Por que você não começa a dar aula? caramba! E aí, automaticamente, me passou todas as coisas dele, desde os desenhos que passava para as crianças. Que legal! Mesa de luz. E, claro, a didática, né? Uhum. Porque como eu fiz aula, fui aluna dele há muitos anos, então a gente acabou pegando o mesmo método, assim. Depois, ao longo do tempo, a gente vai adaptando, né? Vai criando a própria identidade, mas começa com isso, né? Começa. E aí foi bem legal. Foi bem, assim, inesperado. Uhum. Não era uma coisa que eu sonhava, mas com o tempo eu aprendi a gostar Que legal. de dar aula. E aí eu fui me especializando mais, fazendo outros cursos, implementando outras aulas. Uhum. E aí a gente começou a fazer oficinas, fazer exposição, fazer passeios. Aí o negócio começou a crescer, e os anos foram passando. E aí agora, 16 anos esse ano. Caramba, que da hora, né? Quase atingindo a maioridade. Ah! Falando do Sandro, né? A lenda, né, Julião? A lenda. A gente ficou... Não vamos negar que a gente ficou bem chateado porque a gente... Desde que a gente criou o programa, a gente criou uma lista de nomes de pessoas que a gente queria ter trago aqui. Aí é ruim, assim, quando a gente vê, né? Um personagem tão importante que a gente não teve tempo de trazer. Logo perto ali a gente acabou fazendo o evento lá no Laurentina, né? A gente ainda trouxe a professora Sandra, inclusive, para poder estar aqui junto com a gente e tal. Mas é aquilo, né? A arte é uma parada que ela perpetua ao longo do tempo, né? Então ele acabou repassando para você e tantas outras pessoas também. Então, Sim. pô, isso é muito foda. Eu tive aula com ele também. Na época, eu lembro. Eu tenho quase certeza que antigamente ali, onde... Ali na frente do ex-Bom Bife, tinha uma galeriazinha, não tinha? Sim. E lá no fundo ele dava aula, não era? Meio que do lado esquerdo, assim? Porra, eu fazia aula Eu lá, também mano. fiz aula lá. Caramba, sério? Eu fiz aula lá, acho que eu comecei lá e depois na minha atual sala eu também tive aula com ele lá. Caramba, mano. Então, assim, é muito simbólico pra mim, né? Meu, acho que isso foi o quê? 2005, 2004, uma coisa Você assim. teve aula lá? Foi uma coisa assim, foi 2004. Foi 2004. Foi 2004? Eu tive aula muito mais tempo. É porque antes era uma galeria Aham. e aí depois teve uma mudança lá. Aham. E eu acho que ele deu aula na parte de cima, né? Isso, foi. Eu tive aula há muitos anos, quando era tudo mato. Eu parei, tipo, pouco, assim, não fui pra frente. É o que você falou. Criança é engraçado, né? É uma forma que a criança aprende a traduzir o mundo dela pelo desenho, né? Pois é. E como que é, tipo... Porque, assim, tem esse lance de ensinar enquanto professora, mas é validar também a arte da criança, né? Porque, poxa, é foda às vezes você tá lá, ela faz vários rabiscos, faz um monte de coisa, aí você fala, não, é nesse lado, é nesse. Porque o que mata a criatividade é você não abrir esse espaço. Como que é esse processo de ensinar a criança? Eu sempre tive esse cuidado de não ultrapassar a linha da criatividade da criança, porque é exatamente isso que você falou. Se você avança um pouquinho a mais, você acaba podando, né? Então, por exemplo, eu tive um aluno que ele devia ter uns 8, 9 anos no máximo. E ele só desenhava robôs. Olha.
Hoje, que tá mais em alta, a gente sabe que, assim, eu sei que ele tinha alguma coisinha diferente, especial, sabe? Mas os pais nunca foram conversar comigo diretamente. E ele, assim, no jeito dele, ele desenhava super bem, ele criava histórias em quadrinhos com aqueles personagens. E, assim, a criatividade dele ia longe. Um belo dia, a mãe desse aluno conversa comigo que a professora de educação artística na escola falou que ele tá só desenhando robô na aula e que não pode só desenhar robôs, não. E pediu para que eu introduzisse outros tipos de desenho para ele. Eu expliquei para ela, né, que não é só tecnicamente falando, ele estaria evoluindo da mesma forma. Porque é traço, é cor, né, é proporção. Ele não estaria estacionado só por desenhar a mesma coisa. E que seria ainda mais benéfico porque ele já estava seguindo um traço. Quantos artistas levam anos, e olhe lá, né? É verdade. Para conseguir o seu próprio traço. E ele com 8, 10 anos no máximo, ele já estava seguindo uma linha própria. Porra, isso é fantástico. Aí, claro, eu conversei com o menino, né? Ele por um tempo pegou outras coisas que não interessavam ele de forma alguma. E depois de um tempo, ele pediu para fazer um robô. Pediu para desenhar. Eu falei, claro, desenha um robô. E aí ele me deu o desenho, porque não queria levar o robô para casa, para que os pais vissem e etc. Eu tenho uma pequena coleção de robôs dele em casa. Caramba! Só que não durou, né? Porque ele não estava se satisfazendo, não desenhando o que ele gostava, e a mãe, a professora também não estava à vontade, porque ele só desenhava aquilo, então entrou em conflito e a criança perdeu. Que triste. Então ele saiu, pouco depois ele saiu do curso, eu nunca mais tive contato, nunca mais Caramba. tive. Mas eu sempre lembro dele. Não, porque olha como que é louco, né? Desde pequeno já deixando a marca, né? Eu, sabe o que eu pensei? Não sei, Não essa eu não sabe? sei. No Salomão. Mano, caramba, como não, velho? A infância inteira, ele só Era absurdo. desenhava carro. Absurdo. E era muito bom, mano. Pô, Salomão, não sei se você tá vendo esse episódio. Pô, saudade, hein, mano. Um dia, se puder, cola aí conhecer o estúdio. Nossa, mas ele desenhava muito assim. O cara quase virou. Lembra que ele falava que ele ia ser? Engenheiro automobilístico, né? Designer de automóveis. Nossa, ele paradas. desenhava muito bem, mano. Eu falei, caramba, é só carro. Ele era bom, ele era bom. Nossa, moleque, eu não sei se é como que tá hoje, assim, mas o cara fazia, assim, uma parada que, tipo, não tem como explicar. Ele era realmente muito bom. Só que é um pouco disso, né? O quanto você incentiva. Aí que tá o ponto, aí que tá o ponto. Por isso que eu gosto, tipo, quando a gente fala do teu trabalho, eu percebo muito isso. E não é à toa que eu perguntei, porque eu sinto essa liberdade ali de você deixar a criança, antes de finalizar o processo, se divertir com o processo. Sim. Porque eu acho que o que mata muito é isso, né? A pessoa te cobrar, você chegar num resultado. Mas, pô... Isso faz toda a diferença. Assim, durante todos esses 15 anos, não todos os 15 anos, mas boa parte dele, o meu curso era mais focado na técnica mesmo. Desenho e pintura em tela. E é muito engraçado, porque os pais, eles cobram muito isso. A criança está fazendo aula de desenho, ela tem que aprender a desenhar, tem que aprender a pintar. E aí a gente chega num ponto que, assim, a criança tá lá desenhando. Ah, minha professora, nada contra as professoras da escola. Ei, professoras aí, ó, tá vendo? Mas sempre são os exemplos. Minha professora na escola falou que eu só posso pintar nessa direção, sabe? Ah, minha professora na escola falou que eu só posso fazer desse jeito. É verdade. Aí, quem que sobra pra quem o papel de acabar com esse tabu? E eu falo, olha, não, eu mostro a técnica, explico pra eles, olha, se você pintar de bolinha de um lado, do outro, não tem problema. E aí, é outra técnica que eles aprendem. Ah, as cores primárias, é o vermelho, o amarelo, o azul. Ó, não é bem assim, né? Então, eu chego pra quebrar aquilo que eles acreditaram a infância inteira deles. Caramba. Nossa, eu me lembrou da escola, tipo, eu realmente uma professora que eu sei lá se era Que a gente desenhava, a gente fazia assim, de repente tava assim, né? Tá ligado? Nossa. Ela, não quero esse não, faz de novo. Eu falo, puta trabalho que eu tive de fazer e tal. Nossa. E o lápis cor de pele? Isso. Nossa, esse é até hoje. E aí? Quando eu ouço na sala, a sala tá uma paz. Empresta o lápis cor de E aí alguém vem pele. e fala... Ah, professora, cadê o lápis cor de pele? Aí eu falo, qual cor de pele? Aí, ultimamente, tô levando pro lado mais lúdico. Tá certo. Eu já cheguei a pegar aqueles lápis de tons de pele, ou aquele cor de pele rosa, claro,
e pegar e colocar no braço de cada aluno para ver se a gente achava alguém daquela cor. Interessante. Eu fiz muito isso. Hoje em dia eu sou mais lúdica ainda. Eu falo assim, você quer lápis cor de pele? Aí eu vou, pode? Pode, claro. Tó. Não, esse não, pega esse, tô brincando. Aí eu falo, não é o azul, é o cor de pele. Aí eu vou e pego, tipo, o amarelo. Aí eu falo, mas é pele de quem que você quer? Perfeito. Aí eu olho e fica assim, né? Aí eu falo, que cor que é o Bob Esponja? É amarelo. Que cor que é o Stitch? Um Stitch azul. Então por que é que, se cada um tem uma cor de pele diferente, então por que é que tem um lápis que significa todas as cores de pele? E se fosse assim, por que não é um marrom? Pois é. Por que não é um ocre? Por que é esse rosa? Não existe ninguém dessa cor. Aí eu faço todo aquele teatro bem grandão. Sensacional. E ainda faço eles repetirem, pra soltar pros colegas da escola. Gente, quando vocês ouvirem na escola lápis cor de pele, o que vocês vão falar? Não é cor de pele, é rosa claro. Legal. Ou salmão, como alguns gostam de falar. E aí eu faço isso todas as vezes. Às vezes 2 vezes por dia. É que meus alunos já estão mais calejados, mas sempre tem um novo. Que chegou agora no curso. Pô, cor de pele, meu. Não economizo. Não, e é real, né? Tipo, nem existe alguém com aquela cor de pele, né, cara? Falam que é salmão. Nem a pele do salmão é aquela cor. Por dentro, aquela cor. É verdade, né? É um rosa, nada a ver, né? Por que saiu isso do cor de pele? Não sei de onde surgiu, mas assim, é muito antigo isso. É. E isso dura até hoje. As crianças mais novas, elas Mas agora, então, vamos falar assim. Quando comprava a caixa de Faber-Castell antigamente, tem o nome atrás dos lápis? Tem algumas caixas que tem. E nunca estava escrito cor de pele em nenhuma caixa? Não. Eu nunca acho vi que não cor de também, pele. né? Por que alguém que Então, fala? É estrutural, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu falo Tava rosa o nome claro, lá? porque não sei, não lembro agora qual marca. Mas eu lembro que tem alguma marca que tá escrito rosa claro. Eu lembro que antigamente os lápis da Faber, eles iam com um código de nome. É verdade, é verdade. Os mais antigos, eles redondinhos. E eu acho que teve alguma edição que eles colocavam um nome. Ou pelo menos atrás na caixa. Mas cor de pele... Nossa, cara, eu falo pra você, tipo, o lance de lápis, vocês falam da caixa e tudo. Cara, eu acho que é uma das coisas da infância que ficou lá atrás que eu acho que eu tenho mais saudade, sabia? De comprar uma caixa de lápis de cor. Não usava nem ser da Faber-Castell, mas sentir o cheiro do lápis, o tom da cor, sabe? E você pintar. Eu lembro na época que eu comprava aquelas revistas do... Eu vou lembrar, era Anime alguma coisa. Que ele ensinava a desenhar nas revistas. E aí você fazia a bolinha, a cabecinha... Aí vinha o lápisinho? Não vinha, mas é tipo... Tinha uns que vinham, os lápis pequenos. Tinha uns que vinham, mas, mano, era muito bom aquelas revistas. E eu aprendi a fazer o Dragon Ball, fazer umas paradas. E eu comprava a caixinha de lápis de cor pra tentar fazer igual. Pô, aquilo ali era fantástico. Eu abria, sabe? É um pouco de toque infantil, né? Você pega todos os lapisinhos que você tira assim retinho, aí você vai... Nossa. Você bota na mesa assim. O que me remete à infância, até hoje, é um giz de cera. Eu nem sei se são todos, mas eu tenho uma caixinha lá que, nossa, o cheiro dele... Nossa, vem assim, ó... diretamente pra minha infância. É muito gostoso. A vida adulta é muito preto e branco, né, mano? Vamos comprar aquela maleta de várias cores, assim? Só pra ficar aqui. Pô, ia ser da hora usar no RPG, né? E ó. Pô, usar no RPG, né, mano? Pra desenhar umas paradas e tal. O quê? 150? 150 cores. Não, nem tem isso de cor? Não, 150. tem até mais. Até mais. Pô, não, caralho. 150 cor de pele tem. Já pensou? Isso tem. É verdade, tem isso é mais verdade. que isso, né? Isso é verdade, você mandou bem. Só eu tô a 6. Então, tem essa ainda, né? Não, pior que é isso Aí mesmo, eu fiquei né? vermelho agora. Tem É isso, essa, é porque isso. se cada um tem uma pele de cor diferente, e ainda cada ser humano tem áreas de Pois tons é, diferentes. Isso que é foda, isso que é, mano, muito da hora pensar. Eu acho que eu vou comprar uma caixa de lápis de cor. Você me fez voltar isso. Não, vamos mesmo. Eu acho que ia ser legal. Ia deixar no estúdio, De brincando. decoração tem uns lápis, depois eu te dou a dica. Tem uns aqueles que vem assim, que você compra um monte de cores, assim. Você deixa ele que nem um arco-íris na parede, fica lindo. Pô, a Miriam vai arranjar uns descontos pra nós, que eu sei que ela conhece fornecedor. Vou desistir. Muito bom, mano. Mano, vocês falaram que você já teve aula de desenho. Eu já tive aula de desenho com a Miriam. É verdade. Sério? Tive. Aham. Que aí, mano? Eu fiquei pouco tempo lá, mas eu tive. O que você desenhava mesmo? Eu tentava desenhar. Ele era o cara dos robôs. Não, eu Você não desenhava. desenhava mal. O que você desenhava? Não lembro agora. É verdade, ele não desenhava mal, não? Ó. Existe o de ser vergonha. Eu desenhava... Ó,
No curso dela eu lembro que eu fiz um Kratos. Caraca! Eu Pô, então você já era mais velho já? Aí, né? Já era mais velho. Fiz um Kratos, eu fiz um Joker do tatuado lá. Caramba, Aí, foi ó, dela? Foi na época dele. Viu que unidade? Qual que filme que é? O Joker Esquadrão, tatuado, Esquadrão 2016? Será? 2016? Não, Acho que foi, então. Caramba, Será? você fez curso velho, pô. Não, sim, eu fiz com o Sidão, lembra? Que eu fiz com o Sidão pequeno. Ah, verdade. Depois eu parei de desenhar um tempinho. Sim. Aí eu quis aperfeiçoar, mas pra ser sincero, eu entrei no curso porque a Miriam ela se destacava muito em pintura e eu odiava pintar. É. Aí eu falei, preciso entender um pouco a questão de pintura e tinta, né? Daí Foda. eu fui lá pra mim tentar isso, porque toda vez que eu ia pintar, eu fazia errado, eu borrava e eu ficava feio e eu não queria pintar nada. Vamos fazer um desafio agora? Eu topo. Precisa do quê, aqueles? Aí, mas os que eu mais gostei, eu tenho um quadro na minha casa de um desenho que eu fiz lá, Caralho, que é o da Hora de Aventura. Ah, aquele amarelão, mó bonito. Porra, mano. 2009, mano. Lembrei pelo quadro. 2009, mano. Então, o Joker não tem nada a ver, mano. Os Esquadrão Suicida é 2016. Certeza? Não é, mano. 2016 é o 2, eu acho. 2009 não é, nem ferrando. Eu também acho que não é, não. Não, mas eu lembro que é uma data antiga. Dá, que seja. Mas tá bonito. Inclusive, aquele lá tá muito bem E pintado. teve um que eu fiz, o único que eu fiz com aquarela. Viu? A minha aula é boa. Escondendo o jogo. Nossa. E o único que eu fiz com aquarela foi... eu desenhei umas crianças com roupas de super-herói. Elas eram silhuetas, assim. Caraca. E atrás era aquela aquarela do azul ao vermelho. Tô assim. ligado. Tá ligado? Nossa, mano, que da hora. Esquadrão Suicida. Não, vi aí, ó, 2000 e... Caralho, você sabe mesmo? É, DC, né, meu querido? 2016. 2016, nossa, mas por que parece que faz mais tempo, né? Na verdade, Porque faz. 2016 já faz 9 anos. né? Ai. Ah, entendi, Lô. Não, e eu que tenho alunos que começaram assim. E já me passaram assim, ó. Ai, meu Gente. Deus. Ai. Esse é um dos desafios de ser professor. O tempo. Dói. O tempo dói. E sabe que teve época que eu me cobrava dos alunos que não continuavam. Aí, ó. Cadê? Já puxa a Você orelha. tirou meu sono. Por que você não vem mais? Não, eu não sabe. Sabe por quê? O que acontece? A arte ela é muito romantizada. Né? A gente tem aquela crença de que artista só ganha dinheiro quando morre. Né? De fazer miçanga na praia. Tem tudo isso. E, é claro, isso é muito Acontece. muito forte. Mas isso acaba atrapalhando bastante. Viver da quando arte era parece bem alguma coisa mais errada, nova, né? É estranho você vender uma coisa que você coloca o seu sentimento. Meu, como que você vai colocar um preço numa coisa dessa? É. E eu, por anos, eu tive dificuldade com isso. Por anos. A pessoa podia me pedir pra eu fazer um desenho que ela viu lá na internet. Eu quero retratar no seu traço, tá? Beleza. Aí eu fazia. Quanto que é? Não é nada. Meu, muito. Fiz isso demais. Demais. Sabe? É como eu falei, o sentimento era de que era algo errado. E até agora, gente, 2025, isso já era pra ter passado. Eu já deixei isso mais pra trás. Mas ainda... Mas eu sinto isso ainda. Eu sinto coisa. isso muito nos pais, que veem o desenho, a pintura como um hobby. E também, vou contar uma história. Meu, isso é interessantíssimo. Não, isso daí é muito pesado. Por quê? Essa semana passada, eu encontrei com uma pessoa na rua. E a pessoa me perguntou, e aí, Miriam, tá com um curso de desenho ainda, tal? Tá na galeria? Como é que tá indo as coisas, tal? Aí eu falei, não, tô, né? Conversamos assim, aleatoriamente. Assim, e você já teve algum aluno que deu certo na arte? Aí eu falei pra ele, Perguntinha assim... desgraçada. A nova Miriam perguntou pra ele, né? O que é dar certo pra você? Aí ele falou, você é um Picasso da vida. Aí eu acho que essa pessoa talvez nem saiba reconhecer um quadro do Picasso se vê um. E muito menos conhecer a história do Picasso. Ele só conhece o nome. Eu posso estar errada, mas a grande maioria é assim. Pra ele ter falado assim, é quando se torna um Picasso da vida. Que é a referência do sucesso, que é a referência de sucesso na visão dele, né? E aí eu falei, olha, eu não sei se
o Picasso deu certo na vida. Porque cada um tem uma visão sobre dar certo. Mas hoje eu entendo que eu tive muitos alunos que deram certo. Eu acredito que todos eles, por menor período que passam fazendo aula, que fizeram aula comigo, já que é esse a questão, eles venceram. Eles deram certo. Mesmo que naquele período. E outra, os benefícios, eles não ficam só ali. Os benefícios não ficam em 2 horas de aula ali. Hoje em dia, eu tô numa transição de carreira artística. Eu tô deixando um pouco de lado a questão de técnica de desenho, técnica de pintura, e focando mais no que a gente estava falando, que é o desenvolvimento do ser humano, principalmente das crianças. Né? Se a gente for falar a questão de excesso de telas, a gente entra em outro assunto, né? Mas a arte, a gente sabe que ajuda bastante nessa questão. Né? Então, isso eu acho que me deu um despertar inicial. Porque quando a criança entra na aula, ela não tem que sair desenhando bem. Ela não tem que necessariamente saber as cores primárias, as cores secundárias, luz e sombra, perspectiva. Ela não precisa saber tudo isso. Ela precisa se desenvolver. Isso é importante. E a arte, o desenho em si, ele traz algumas coisas naturalmente. A coordenação motora, a criatividade, sabe? Então é legal porque com as oficinas que eu tenho feito, eu tenho, assim, investido muito nessa questão. E é muito legal, porque tem criança que começa não sabendo manipular uma tesoura. Nossa. Às vezes a criança fala assim, nossa, não tô conseguindo. Aí eu tô olhando ali assim, eu olhei a mão assim, peraí, tem alguma coisa errada, né? E aí quando a gente foi ver, ajudei ele e tal, incentivando, porque a primeira coisa é o quê? Não consigo recortar, recorta pra mim. Tem aluno que, não consigo apagar, apaga pra mim. Eu já fiz aula de desenho, fiz aula de pintura, e assim, ainda bem que os meus professores, eles me deixavam errar. Porque tem muita gente que não deixa o aluno errar. A primeira aula que a pessoa faz e fica tecnicamente muito bom. Impossível. E tá errado até, se for para pensar, né? Porque se a pessoa um dia for resolver fazer um desenho, uma pintura em casa, ela não vai encontrar um resultado desse e vai se frustrar. Então é muito legal. Por exemplo, o Júlio fez aula lá em 2009. Aí, digamos que 2011, ele tá lá ainda. Ele pega aquele desenho de 2009 e que na época ficou, nossa, maravilhoso. E 2011 já não ficou tão maravilhoso assim. Mas por quê? Porque ele evoluiu. Mas ele evoluiu. Não fui eu que evoluí para ele, que finalizei o desenho. A gente vê muito isso. E é uma coisa que eu particularmente sou contra. Não, e é perfeito pensar porque assim... É você se desenvolver pela arte, né? Eu acho que é aí que tá um ponto e muito do que aquela pessoa falou pra você. Tipo, às vezes a pessoa mede um sucesso pelo resultado final, aí volta naquilo, né? Mas e o processo que foi de desenvolvimento daquela pessoa até chegar lá? O resultado final, ele vai mostrar, na verdade, um resultado de fatores de evolução. Mas, poxa, pensa, a criança que tá ali aprendendo a manusear uma tesoura, cara, tipo, porra, mano... Aí você fala, mas pra que serve? Cara, beleza, tudo bem, que pra vocês parece ser inútil. Mas você tá entendendo o lance de autonomia, de controle até, de coordenação motora? Tem uma questão envolvida ali por trás. Por exemplo, às vezes vocês, com certeza, têm amizade além daqui. Vocês estão num grupo de amigos, vamos reunir na casa do Júlio. O que a gente vai pegar pra comer? Vamos pegar pizza? Aí o outro fala, não sei, tanto faz. Não, vamos pegar a comida japonesa? Não sei, vocês escolhem. Falta de escolha. Sabe com que eu trabalho essa falta de escolha numa oficina? Por exemplo, a gente vai desenhar, vai fazer esse sorvete aqui. Simples, né? A criança, ela vai poder escolher que cor que ela quer fazer essa casquinha. Ela vai ter que pensar que cor que ela vai querer fazer essa casquinha. E se ela quiser fazer a casquinha azul, a escolha é dela. Entendi. Se ela quiser usar o glitter aqui, ela vai usar. Mas ela vai ter que escolher. Ela não vai falar... É claro que cada oficina tem o passo a passo, tem começo, meio e fim. Mas toda essa escolha dentro... É dela. É dela.
E isso daí ela vai levar para a vida dela. Quando ela for se reunir com os amigos, ela vai falar: não, que comida japonesa, o quê? Eu quero pizza. E eu quero pizza de calabresa, sabe? Meu, é uma coisa tão simples, mas se não for trabalhada na infância, ela vai se tornar um adulto que não tem escolha própria. Que legal. Olha que grave que é isso, né? E eu consigo trabalhar isso com essas oficinas. A terapia, né? Isso aí. Psicologia. Pois é. Não, e a terapia, a psicologia, ela entra quando a gente tá adulto e quer resolver as coisas. Imagina, você tá com aquele barrinho moldando. Ele vai tentar achar o que você errou na infância. Exato, ali não, ela já vai aprendendo. Isso já não é um problema mais. Porque vai acontecer em momentos da vida que você fala, eu deveria ter escolhido, por que eu não consigo escolher? Sim. Porque você não teve aula com a professora Miriam quando era pequena, foi por isso. Mano, muito bom, muito bom. Mano, já tá me transportando pra um outro lado aqui, assim que eu fui, de verdade, muito bom. E eu acho que é um bom momento também pra gente focar, então, nas oficinas criativas. Eu vi que você trouxe algumas coisinhas aqui, porque a gente vai entendendo essa nova fase sua e também pra quem tá assistindo, quem tem crianças em casa e querem aprender algumas coisas. Deixa a tua criança desenhar, criançada. Criançada não, pessoal. Até na parede, você viu aquele negócio? Do pessoal? Mano, nossa. Vai podar a criança. Eu tem faria tinta isso, que hein? apaga, tem lápis que apaga. Pra quê, né? Mete aquelas paredes de grafite, sabe? De bagulho cinza. Joga os giz na mão da criança, risca aí, vai. E sai riscando. Pronto, aí, ó. Picho 2. Picho. Mas vamos falar das oficinas. A infância. A infância. É o prólogo. Então, de uma forma ou de outra, eu, em paralelo das aulas, durante esse tempo, eu sempre fiz uma oficina e outra. Mas normalmente eram oficinas de pintura em tela. Né? Então, uma vez ou outra, a gente fazia uma oficina com um tema, às vezes que a gente escolhia, ou os alunos mesmos escolhiam, tal. Todo mundo pintava mais ou menos a mesma coisa e finalizava o quadro ali. E há mais ou menos um ano, eu comecei a fazer uma mentoria sobre essas oficinas criativas voltadas para o desenvolvimento infantil. Legal. Então, como eu falei, não é só pintura, desenho, claro que não desmerecendo, mas é além disso, né? É a questão da escolha, é a questão sensorial. Fiz uma oficina de argila. Eu me encantei. Foi a coisa mais linda. A gente deixou alguns elementos naturais na mesa para eles criarem livremente. E assim, foi muito difícil no começo, eu acho, sabe? Alguns queriam buscar alguma referência para poder moldar. Outros ficaram um tempo ali só massageando a argila, sentindo. E aí nos 45 segundos do tempo faziam uma criação. Os outros teve gente que fez 3 criações e desmontava e fazia de novo. Então foi muito legal. Usamos pinha, pedras, gravetos. Textura mesmo. Textura mesmo. Foi uma das oficinas mais lindas que eu já fiz. Eu amei aquela oficina. Você já mexeu com argila? Cara, acho que eu me lembre não, mano. Não? Eu tenho na minha memória, eu não sei porquê, ela ser gelada e maçaroca. Mas nunca fiz nada com argila. Deve ser legal. muito louco, né? É. Fazer aqueles pratos rústicos. Uma vez eu comprei aquela... É cerâmica que fala, né? Cerâmica mole, sei lá. Que daí era bota água e virar um bloquinho que você bota água e você vai modelando. Que da hora. Aí eu comprei, eu queria tentar fazer alguma coisa. Daí não tá... Eu me senti as crianças, ó, não tá saindo nada. Então tem essa cobrança inicial. Fiquei irritado porque não tá dando certo. Mas daí eu fiz tipo um vasinho do Groot, não pintei. Mas eu fiz a cabeça do Groot. Na hora que eu fui montando, eu fui olhando e falei, tá parecendo o Groot. Vou terminar desse jeito. Não queria que fosse, mas tá saindo. Aí fiz lá e já era. Mas é aquilo aí, você vem pro lado artístico, né? Então. Você está nascendo algo. É tipo um papel em branco, você não sabe o que você vai desenhar, você só começa a rabiscar e quando vê já saiu alguma coisa. Foi tipo isso. É muito louco, mano. E aí você desistiu. Aí eu desisti. Aí saiu o Groot. Não, eu tô vendo aqui porque eu misturei os 2 sabores. Vou comer agora um ninho com Nutella misturado com frutas vermelhas. Ah, não. Então saiu... Errado não vai dar, né? Não, ele não tem medo, né? Já dá pra... Jamais. Mas pegando um pouco desse gancho, né? Quando a gente fala do contato, da textura, você falou que esse foi uma oficina que foi muito legal.
Uma coisa que eu sempre gostei de ver, principalmente quando a gente... Daqui a pouco a gente vai falar dos eventos. Mas isso aqui, pra mim, é uma coisa sensacional, sabe? De trazer o 3D pra parada. Eu gosto bastante também. Isso traz uma visão diferente pra eles. E tem a questão da sustentabilidade, né? Que são caixas de ovos. Ah, que A cabecinha legal. dos personagens são casquinhas de ovos. Pepa. Caixinha, ó. Muito legal. Mano, muito bom. Não, eu já viajei pensando em história em quadrinhos aí, uns Aí, 4 Palmeira, quadrinhos. Corinthians campeão, Né? hein? Não, esse específico do barquinho foi muito legal, porque ninguém sabia fazer barquinho. Nem eu. Meu Deus! Eu tive a ideia, quando Deixa eu ver. criança eu lembrava de como fazia barquinho. Mas aí eu falei, não, vamos fazer uma oficina assim. Essa aí eu tirei do zero, assim. Vamos fazer, tá? Aí eu peguei um livro que a minha filha tem lá de dobradura. Não consegui chegar no barquinho. Meu Deus, sério? Aí eu recorri ao YouTube. Não consegui. Falei, meu Deus do céu, oficina é amanhã. Aí eu sei que eu fui lembrando. Em algum momento o cérebro resgatou. Resgatou e aí eu consegui fazer. E nenhuma criança sabia fazer. Eu lembro que a minha filha, assim, ela faz algumas coisas, que nem isso aqui ela fez. E na oficina ela faz. E aí, se tem outro dia de oficina que a coleguinha tá fazendo, ela faz de novo. Quer dizer, eu tenho um cômodo em casa só com as coisas dela. Que legal. E ela não sabia fazer o barquinho. Sei que em 2 dias, ela tava fazendo barquinho desse tamanho, assim, ó. Tava dando barquinho pra todo mundo. Dando qualquer pedacinho de papel. Então, Esse aí é muito lindo, cara. Esse a gente papel fez crepom, na época né? da Consciência Negra, com Aham. uns giz de cera com tons de pele. Aí, ó. Legal Muito demais. legal. Então, esse foi ela que fez. Nossa, bem Ah, é? bonito, É, bem legal. bonito, bem bonito. E aí tem a questão também da parte sensorial do papel crepom, né? Então, eu sempre procuro trazer coisas diferentes, tanto técnicas quanto temas, né? Algumas superfícies diferentes também. Que nem esse daqui foi um que fez bastante sucesso. O do... Deixa eu pegar ele aqui, ó. É o Colar da Amizade. Nossa, ó. Muito fofinho, né? Deixa eu pegar o outro aqui também, Serafas. Aí já mostra aqui pra galera entender do que a gente tá falando, ó. Encaixa aí, Júlio. Consegue? Tá ao contrário, né? Tá. Não consegue, né? Me ajuda aí. Esse foi bem legal. A criança fazia e dava um pra alguém. Aí uma criança ganhando várias e a outra... Amigo secreto. Não, porque tem os amigos de todo mundo, né? Sabe que existe os amigos de os todo mundo. vereadores, desde criança, que é isso, brincadeira. Né? Então foi bem legal. E aí, assim, a gente trabalha a questão técnica também, mas sem cobrança, né? De uma forma mais livre. A gente trabalha a criatividade, a coordenação, todos os tipos de desenvolvimento. Emocional. É muito interessante porque tem criança que, além daquele caso que a gente fala que desenha um desenho específico, um tema específico, tem pessoas que gostam de desenhos, assim, mais voltados pro sombrio, Sim. né? Às vezes só gosta, às vezes só quer causar, né? Às é o vezes amigo não. imaginário. Eu tive uma aluna que ela, há muito tempo, ela tinha uns 8, 9 anos também. E ela desenhava só cemitérios. Olha, Caraca. Só cemitérios. Então. Imagina se eu bloqueio isso. Vandadas. Não pode. Ela tava se expressando. Só que você acha que o pai gostou? Que ela tava indo pra aula e tava desenhar pagando a aula pra cemitério? desenhar cemitério? Não durou. Então, uma dificuldade é essa. Os pais, eles não conseguem ver, eles, assim, eles colocam na aula às vezes, mas assim, pra eles verem o tal resultado. Meu pai falou que eu tenho que desenhar 3, 4 desenhos. 3, 4 desenhos, 2 horas de aula? É uma máquina, é isso? Não, tenho que desenhar tal coisa. Não, eu tenho que pior fazer... que isso, né? O que você fez Acontece hoje? isso. Eu quase terminei um desenho. Nossa senhora, você ficou... 2 horas pra fazer Não, isso. Estão em jogando época dinheiro de fora, exposição- professora. Em época de exposição, você chegou a participar de exposição nossa? Eu acho que não lembro. Em época de exposição, os alunos só faziam desenho tamanho A3. Ah, Com fundo normalmente completo. Levava 6 meses. Nossa. 6 meses. E eles tinham criança, assim, disciplina, perseverança. pra Não, eu terminar. lembro também que quando eu entrei,
Tipo, eu chegava, daí tinha alguém desenhando lá e tava, tipo, na metade. Daí no outro dia de aula eu chegava lá, tava no mesmo desenho. Eu fazendo vários, assim, né? Tipo, aprendendo um por dia, a pessoa focada no mesmo desenho, eu lembro disso. Caramba. Tipo, um mês só pra desenhar a mão do personagem. Caramba, mano. Não, aí isso me transporta pra aquele papo que a gente tava tendo antes de começar o programa. Não sabe desenhar a mão? O cara demorou. Né? Não, é justamente isso, porque mais uma vez, é um tempo dedicado, mas, cara, é uma evolução nesse tempo. Então, sim, cara, é valorizar o trabalho da galera. Porque, olha o foco que a pessoa tem, que uma criança tem. Uma criança. Aí, foco, atenção, concentração. Não, hoje 100%. O Stories é 5 e 5 segundos. E as imagens assim, né? Não existe isso. É difícil. Hoje é difícil, mas sabe que mesmo assim, mesmo com essa tecnologia tão avançada assim com eles, ainda assim, em poucos dias de aula a gente consegue muito resultado em relação a isso. Que interessante. Eu tenho um aluno também que ele faz pintura, desenha também, e eu lembro de uma vez que uma conhecida da família dele foi buscar uma outra aluna e falou: nossa, eu nem tô acreditando, você tá tão concentrado, né? E ela comentou comigo que o menino é mais agitado, né? Uma criança normal. O que se espera, né? E ele tava focado, fazendo ali o desenho dele e tal. As crianças às vezes conversam, é um ambiente normal. E ele estava ali focado. Em poucas aulas isso acontece. Que da hora. Qual a idade ideal, assim, pra começar a fazer o curso? O que você recomenda? Existe idade mínima, assim? Então, para as oficinas, eu coloco uma idade mínima de 4 anos. 3, se estiver acompanhado. Tá. Porque às vezes sempre tem assim, meu filho vai fazer 4. Pode, mas é melhor que esteja acompanhado. E para as aulas de desenho e pintura, a partir dos 6. Legal. Mas assim, não é tão fechado, porque são crianças e crianças. Eu tive crianças que a mãe falava: olha, eu vou trazer, eu acho que 2 horas é muito, vamos fazer um teste com 1 hora só. E aí a criança dava 2 horas e a criança não queria ir embora. Caramba. Concentrado também. Então, assim, às vezes a pessoa fala, vamos ver idade mínima, mas também é relativo. Eu não sou da tão... Entender, né? Entenda, né? Engessada, Legal. E quanto mais cedo se desenvolver, melhor, né? Com certeza. Porque aí já não vicia, né? É o lance do açúcar, né? Quanto mais cedo se dá açúcar pra criança, já era. Agora, quanto mais... incentiva coisa boa, sabe? Porque isso aí ajuda a desenvolver muitas coisas. E continua com aulas pra adulto? Também. Eu confesso que eu tô focando mais nas crianças também nas aulas, né? Mas, que nem eu trouxe aqui algumas apostilas que a gente tá trabalhando agora. Eu fiz as apostilas há um tempo. Apostilas próprias do curso. Legal. Então, com algumas atividades voltadas para algumas coisas que eu acho importante, né? Aprender e tal. Mas para criança. Eu tô focando nelas mais para as crianças mesmo. Legal. Pintura em tela também. Legal. Mas eu aceito adulto também. Top. Sem engessar nada. Boa. Pô, me deu uma saudade de desenhar aqui nesse papo, velho do céu. Tô te entendendo. Ó, faça da sua vida uma obra de arte, Luan. Cara. Aprendeu? Não é comédia, é uma obra de arte, brincadeira. Porque a gente faz... Querendo ou não, a gente... É artista, desenhando ou não, porque a gente faz muita coisa, né? Então, cara... Mas eu sinto falta, assim, de sentir que eu sei desenhar. Esse que é o problema. Será que é uma insegurança? Eu acho que tem um lance disso, né, cara? De, tipo, você fazer a parada e você falar, mano, olha como isso aqui tá. Eu acho que talvez a gente tá com a cabeça diferente hoje. Eu acho que a gente desenharia diferente hoje, eu acho. Na época da pandemia, eu tentei voltar a desenhar. Aí eu comprei uma mesa digitalizadora, eu tava todo inspirado. Vou comprar, vou fazer. Não durou uma semana. Mano... Mas quem durou uma semana na pandemia, mano, né? Não... O podcast durou... É isso. Mas vai pra quanto? 3 anos de canal? 3 anos de canal, meu querido. Olha... 3 anos de canal. Sobreviveu a pandemia, sobreviveu, só o céu é o limite. Só o céu, exatamente. Infelizmente, o desenho não durou. Mas eu tava fazendo arte... Eu tô falando errado. 3 anos de podcast. De canal é mais. De canal é 5. Caceta! Caraca, e nós começou com as artes. Nós começou com uma ilustração sua. O canal começou com uma ilustração sua.
fez pra joia, foi o primeiro vídeo. Caramba! legal. Anos atrás, quando você voltou a desenhar. Nossa. Olha só. Eu vou ter que... Que relíquia. Puta, me pegou agora, hein? Não é Que verdade? nostalgia. Primeiro vídeo do canal, só voltar lá, tem desenho do Lua. Nossa, agora... Porque... É muito complicado. É muito Mas, complicado. ó, desenhar é como andar de bicicleta. É, né? É. Você cai. Só ir. Não, Você quebra uma perna. bicicleta Mas- você continua. Você Mas você bate não o pedal na canela. Tudo certo. Uma fratura exposta, tá tudo bem. Por que a gente é bobo? Por que a gente é bobo? A gente é bobo. Mas é Voltem a verdade. desenhar, volta a desenhar, não é? É Fazer uma bom, campanha. né? Nossa, ó. Puta. Vamos. Na época, então, na pandemia eu comecei a desenhar pé. Pé e mão. Que Isso aí é específico. meio João. Ô, João. Você ensinou errado aí. Mota. Não, é sério, porque sabe aquelas esculturas tipo gregas? Que a mão tá assim, aí tá o pé As e a canela. veias. Aí eu falei, eu quero fazer isso aqui. Aí eu desenhava, eu fiz ainda na mesa digitalizadora. Cara, aquilo ficou bom. Você lembra desse desenho que eu fiz? Do pé, não? Não? Eu vou mandar o meu pack do pé pra você ver. Mano, ficou muito bom aquele desenho. Que legal. Só que aí sabe por que eu não fiz mais? Porque eu segurei muito. Olha que louco, eu tava botando muita força na mão pra desenhar na mesa digitalizadora pra eu não forçar a mesa. Eu tava segurando a caneta muito Medo forte. de... E aí eu fiquei tipo Massacre. umas 3 horas aquele dia pra fazer aquele desenho. Tipo, seguindo ali tudo. Um Pinterest tinha os stepszinhos, né? Tinha os passo a passo. Aí eu pá. Aí minha mão doeu tanto que eu falei, não vou fazer mais essa merda. Você acredita? Por causa da dor na mão. É velho, né? Agora no próximo você quebra, já você não tá usando. É. Não, Quebra a mesa. tá tendo mais uso, tem que estar tendo mais uso. Mas tá aí. Eu acho que o voltar é interessante. E aí você falou uma coisa que bateu em mim assim num momento muito louco. Que é as pessoas olharem pra arte que você tem na vida como um hobby. Que conselho você dá para as pessoas que enxergam a arte como um hobby? Porque você é a prova viva que não é só isso, né? Sim, a gente vê que tem muitos caminhos a seguir com a arte. E depois que essa pessoa me falou sobre dar certo na arte, isso não sai da minha cabeça. Às vezes você olha pra pessoa e acha que não tá dando certo. E tá dando certo. Né? Por exemplo, hoje eu tenho feito muita ilustração pro exterior. Porque essa parte vocês cortam. Vender pra BR é difícil, né? Cortar nada. Ah, eu acho que não. BR, vamos comprar, BR! Compra BR! Não, mas é verdade. Hashtag compra Ou, BR. se o pessoal começar a entender o tanto de artista que cria perfil em inglês pra conseguir né, nichar o perfil só pra gringa, porque os brasileiros não compram. ArtStation, né? Muito forte. ArtStation, agora o Reddit. Nossa, sério? E é outro mundo, outra visão. Valorização, né? Minha primeira venda, sabe como foi? Foi uma doação, não foi nem minha venda. Eu falo que assim, eu bati Você postou? 3 recordes. Não é assim que funciona. Então, onde é o segredo? Como que doou? Eu tô fazendo mentoria também em relação a isso. Sério? Sério. Putz, aí eu tenho vontade de voltar desse lado. Alô, João, vai vender pros gringos. Vem cá, Aí, ó, você vai postar, você vai Ô, bota. oferecer. Não é assim que funciona. Entendi, Não. entendi. Mas assim, eu falo, foram 3 grandes vitórias de primeira. Primeiro, o site Reddit não é só de imagens, assim, tipo, você vai curtir, você vai rolar feed. Não, você tem que interagir. Vocês conhecem o Reddit ou não? Sim. Então. É que o meu nicho é do meme. Então eu vejo muito meme gringo e dou risada. Então, Mas eu tô mas é nisso. totalmente diferente das outras redes sociais. E então, você acha que é uma coisa, você já tem que se adaptar totalmente. Segundo, é a primeira venda em dólar. E a terceira, que não foi necessariamente uma venda, foi uma doação. E aí? Eu entrei, olha só o que é dar certo na vida, na arte. Eu entrei numa comunidade de gatinhos. E aí, dei um jeitinho, conversando, se entrosando, porque o Reddit é isso, né? Não é venda, ó, compre meu desenho de gatinho, não é isso. E você se entrosando, eu tava até gostando disso, sabe? Você conhece a história do gatinho da pessoa e tal, nem parece que você tá trabalhando. Pessoa, você tá lá no churrasco, rolando o feed de gatinho, a pessoa, nossa senhora, sai do celular, tô trabalhando, dá licença. Que da hora. E é interessante. E aí, como que foi? Eu ofereci um esboço. A minha técnica inicial era essa. Eu ofereci um esboço pra pessoa. Nossa, a pessoa conversava sobre o gatinho e tal. A gente trocava umas ideias. Ela Nossa, postava a que história foto legal. dela ali. Ai, que gatinho, não sei o que, não sei o que. E aí,
eu oferecia um desenho que eu escolhia o gatinho, eu escolhia a pessoa e eu fazia o desenho que eu queria. E aí eu fiz e a pessoa ficava maravilhada, nossa, obrigada. E eu não fazia nem... Era pra isso, é uma doação do meu esboço. Esboço de 2 minutos, tá? Não. Eu fazia assim, ó. Pô, 2 minutos. Os 2 minutos dela é E aí- 3 horas e meia, mas continua, Era simples. a gente Não, era entende a simples. equivalência. E aí, eu falei assim, olha, eu posso te enviar... Às vezes eu postava ali mesmo na comunidade de desenho, ou tem muitas regras no Reddit, né? Pois é, E tem aí, que tomar às vezes, cuidado. não dava, Aí, posso te mandar via DM? Pode. E numa dessas, tal, a mulher começou a contar a história dela. E aí, a gente tem esse costume também, que às vezes a pessoa acha que a arte é de graça. Nós, artistas, que nem eu falei que eu dei muita arte de graça, e as pessoas também têm essa, né? Uhum. E aí, quando eu coloquei alguma coisa sobre commissions, né? Alguma coisa assim, ela falou, nossa, então, eu sou ilustradora e tal, né? E aí ela falou, olha, eu não tô podendo comprar um desenho seu agora, eu gostei muito, agradeço e tal, mas eu posso te fazer uma doação? Meu, não tinha nem configurado as coisas direito. Realmente só achou um grupo de gatinho e tava trocando ideia. Tava assim. E aí ela fez uma doação de R$350, assim, o equivalente. Mano, Pelo meu esboço de tipo, quer dizer, 2 então... Aí minutos. você parou assim e falou, pera, ela não pode pagar, mas ela doou, mas a doação dela foi o preço do que eu ia vender? Então... Do terminado, tá ligado? Aí me diz, sai de todas as comunidades BR de gatinhos. Só Gringa. Caraca! Agora me diz, isso aqui não ia dar certo? Fazer dinheiro com o que você gosta, assim, ó, é muito leve. Então hoje eu aprendi muito sobre isso, que é o quê? Você fazer o que você gosta, você fazer dinheiro sim, que não há nada de errado com isso, você vender algo que você colocou sua alma, você não tá vendendo sua alma, só tá vendendo a arte que veio da alma, tá tudo bem. Meu, é incrível. Mas a gente tem que... Os artistas hoje em dia ainda precisam entender isso. Precisa entender. E em relação ao curso, em relação às oficinas, também precisa... Os pais precisam ser educados também. Que é uma coisa que as escolas já lutam. Porque às vezes os pais acham que as crianças vão para a escola para brincar, né? Como se a brincadeira em si não fosse um aprendizado. Verdade. E é. Eu fiz uma primeira oficina de argila e teve uma pessoa que falou assim, poxa, filha, esse eu não posso poder nem divulgar. Se eu soubesse que era pra vir mexer com barro, você ficava em casa, no nosso quintal. Que isso, tia? Então, são clássicos assim que a gente ouve diariamente. Não são todos, mas cara. existe isso também. Então, trabalhar com arte é muito, muito especial. Sabe? Porque a gente enxerga coisas que as pessoas, em geral, não enxergam. E ou a gente vive mostrando isso, né? Ou você desiste, né? A pessoa vai lá achando que vai para um hobby e a criança está se desenvolvendo, sabe? Numa oficina que fica uma arte lindinha dessa. Não, isso é... Olha... Não é? Aí você Faz vai lá, uma foi arte meu filho que lindinha. fez. Não, e esse É? sentimento de eu que fiz, sabe? Que a criança olha assim e fala, nossa, fui eu que fiz. É. Meu, que benefício que tem isso. Minha mãe fez uma parada assim que eu acho fenomenal. Eu lembro do dia que eu desenhei aquilo na escola. Eu acho que eu tava na segunda... Eu lembro como o cara é totalmente... Eu lembro do dia, não dá. Lembro mais ou O menos. cara é totalmente controverso. Mas é sério, eu lembro do momento que eu fiz aquele desenho. Talvez eu estivesse no segundo ou no terceiro ano. Mas era o desenho da nossa família. Eu, minha mãe e meu pai. E aí minha mãe guardou esse desenho. E ela montou um quadro assim com esse desenho e outros que eu fiz. E aí eu paro e olho assim e eu falo, caramba, mano. Aquilo me transportou para um momento que eu vivi e que tava... Abriu a porta? Você que abriu. Ah, tá. Eu fechei. Ah, tá. Não, beleza. Era só... Perdão. E aquilo me teletransportou pro momento que, tipo... Cara, eu fiz aquilo. Era um momento muito simbólico pra mim. E aí, cara... E assim, foi uma aula que... Uma aula de muitas que eu tive. Mas, sabe, é o lance do momento de você ter parado pra fazer aquilo, daquilo ter marcado. E aqui, pô... Tanto é que meu pai me incentivava muito a desenhar. E esse papo tá me querendo desenhar mesmo, Júlio. Eu vou ter que desenhar alguma coisa nas minhas férias. Legal. O que você acha? Eu acho tops. Tem Então, um fechou. amigo meu que ele adora reunir o pessoal
E normalmente em locais públicos pra fazer uma tarde de desenho, tomar um café, sabe? Coisas assim. Ele só não gosta de aparecer muito. Sabe quem é, né? Sei. Mas ele adora esse tipo de coisa. A gente fazia muito isso no curso. Isso é legal. Isso é legal. Só pra rabiscar, assim, aleatório. A gente queria ele aqui, né? A gente queria ele aqui. Eu já falo 1000 vezes pra ele. Daí ele fala assim, não vou vir, não. Eu falo assim, mais um dia vai tocar no seu coração. Você vai falar, hoje eu quero aparecer, meu. Daí você vai. Ele dá risada, mas... Mas foi incrível que ele participou dos 2 eventos ele que a gente veio, fez. ele foi. Isso foi incrível mesmo. Então. E as pessoas falaram assim, ó, chegaram pessoas na gente e falaram, vocês sabiam que vocês tiraram o Horn da caverna? Eu falo assim, então já estou aliviado e feliz. Conquistamos. Comprei uma arte honra, dele. né? Não, sensacional. Ele participou de muitas coisas no curso. Teve uma época que eu tava me abrindo pra oficina, pra coisas diferentes. E assim, sem pensar, eu publiquei. Gente, tô com novas ideias. O curso vai vir com novidades. E eu nem sabia o que era. Assim. Eu gosto, ela é das nossas. A gente falando que a gente ia vender um livro. Nem sabia. Nem escrito tava. Compre o livro. Olha que ousadia. Pré-venda, comprou pronto. Pré-venda. Quem comprou pronto. Chegou bonito na sua mão. E aí ele foi uma das primeiras pessoas que começou a me dar umas sugestões. Aí a gente fez várias coisas legais lá no curso. Desenho, oficina de modelo vivo. Nós comentou sobre isso também lá. Lembra? É que assim, o Horn, ele falou assim, ó. Eu vou colar na escola, mas eu tenho muitos trabalhos proibidos para menores. É uma escola, correto? Eu falei assim, é uma escola, então vai do seu bom senso, se você leva ou não. Aí ele não levou. Aí ele falou que teve artistas que levaram e ele ficou bravo. Assim, mas que eu sacanagem. falei, quem me perguntou foi você se era para levar. Os outros nem perguntou. Então, né, tem esse você respaldo. teve o bom senso de perguntar. Teve gente que nem só levou. Então, ele, como assim? Fulano? Eu falei, Mas daí ele falou que era pra gente fazer. Tipo, montar um que não seja pra criança. Só entra adulto e bota lá, modelo. E traz um monte de ilustrador pra fazer quadro na hora lá. Mano, eu acho... Mano, isso dá um negócio interessante, hein? Dá, hein? Isso seria bem legal. Daí, se você tem menos de 18... Já se inscreva. Tipo, modelos, ilustradores. Tem ainda. Isso, vão lá participar. Que vai ter. Já tem lugar já. Só falta a data. Só falta a data. E os ilustradores. E o nome do evento. E as portas fechadas. É verdade. Compre ingresso. Já vão vender. Alguém com um trompetezinho assim, tipo... Estou no fundo e a galera... Poxa, Luan. Você tá indo bem. Luz baixa, vinho tinto, rabisco. Pô, nasceu um negócio aqui, velho. Não é? Nós vai fazer a sala da luz vermelha. Não. Mas muda a cor da luz. Não, luz amarela. Sem brincadeira mesmo, eu tenho vontade de fazer as oficinas... Uma assim, por exemplo, pra adulto. adorei a ideia, mano. Então, eu achei mas muito legal. uma assim é uma coisa assim mais pra adulto. Até me lembrou, porque eu tenho um projeto assim, que não é pra se inscrever já, mas assim, adultos pintando uma tela, sabe aquelas tintas neon? As luzes negras, né? Bem assim, aquele climão, né? E aí pintando e tal, e vinho, e quiches, e coisas assim. Garçom passando. Eu acho legal. Eu posso ser um garçom. Não é? Vamos fechar uma parceria? Eu acho bom. Eu adorei. Um evento pra Eu adorei. adulto, né? Com certeza. E selecionado, né? Seleciona. E mostra um lado... Conhece muitos artistas. E mostra um lado da arte que é justamente isso que a gente tá falando. Porque aí você põe eles pra vivenciar. É uma experiência, mas você vai experimentar não só o ambiente, mas todo o processo de estar ali. E aí você se liga que, porra, a arte é mais do que só... o que você vê pronto. Imagina que experiência sensorial que seria. Com uma luz diferente. Acabou pra mim, já era. Eu gostei demais dessa ideia. Puta merda, imagina fazer uma produção, filmar com essa parada. Nossa. Fazer um... Nossa! Porra, puta ideia boa, mano. Pra ninguém isso aí. E sabe... Pô, se alguém... Calma aí. Tá ligado, cara? Se alguém copiar essa ideia, galera, vem cá. Eu vou atrás de você. Tô nem aí. Foi eu que dei. Pronto. Sabe aquelas... Ó, tem aquelas pessoas que pintam com uma tinta numa luz, numa cor de luz, e quando muda a luz dá pra você pintar outra coisa? Tem umas Dá pra paradas você fazer assim, um negócio assim, mano? né? Tipo, em um certo momento todo mundo tá pintando com uma luz e depois a luz muda.
Aí vira outra coisa. Aí você pode continuar pintando no mesmo quadro Sim. com outra luz. Aí vira vários quadros num bagulho só. Sabe? Legal, hein? É que Legal, né? isso é uma coisa que eu queria estudar, que é o lance da... Como que eu falo? Da cor? É tipo isso, Serafas. Teoria das cores. Mas não é a teoria, é que tem a cromoterapia. Sim. Nossa, a cor ela influencia nos lugares assim. Nossa, isso é muito Embaçado. Isso é muito legal. É um brainstorm, né? A gente é os caras do negócio. Não é? Top, Chama top, nós, top. chama nós. Aproveitar também, já fala um pouquinho das suas redes sociais pro pessoal te seguir, que eu já vou puxar as perguntinhas da nossa rede social. Verdade que tá no isso aí, tá lá. Ai. Aproveite, já, é o teu momento jabaculê, fica à vontade. Bom, Qual eu que é o tenho seu? o curso _micris, que é o Instagram oficial do curso. Que é lá que a gente posta as nossas oficinas, as nossas aulas nos stories, que os alunos estão aprontando, o desenvolvimento deles. E tenho o meu de caricaturas também, que eu chamo de caricatura, mas não é aquele estilo caricato, né? É um estilo mais... Eu chamo de line art, que é mais o contorno, um desenho mais fiel. Você fazia as canecas. Isso, as canecas, é. Tá um pouco abandonado. Por isso eu nem tenho divulgado muito, que é micris.caricaturas. Legal. Mas era bem legal. Esse também tomou um rumo muito legal. Foi bem na pandemia também. E aí eu comprei a prensa da caneca, comprei um monte de caneca pra fazer. Aí teve uma vez que fiz parceria com uma amiga minha e a gente fez bolo na caneca de aniversário. Virou uma festa de caneca. Foi bem legal. bom. Mas a mira é uma só, e aí eu ainda não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí eu E agora eu tô no Reddit, né? Aí, ó. Quer falar com ela? Fala inglês. É, Isso. manda hello, não manda oi não. E manda a foto do gato. Né? Manda foto do gatinho. Eu tô vendo as figurinhas que vocês estão mandando aqui, mas antes vamos agradecer pra todo mundo que tá aqui, que não segue a gente ainda. Então já aproveita e segue. Porque se você tá aqui, tá assistindo, não tá inscrito, não deu like, não foi ainda no @canal podcast no Instagram. Eu vou voltar só quando você der o like. Tá, vou esperar um pouquinho, tá? Não, ele tá bom. Então, muito obrigado pelo like aqui. E aproveitando aqui, ó, se você não segue, você perdeu a oportunidade de mandar perguntinhas, porque a gente não é ao vivo. Então vai. Nosso querido Midley Japão, professor Luiz. Tinha que ser. Ó, uma pergunta Ai. profunda, tá? Obrigado pelo like, galera. Voltei. O Luiz é um aluno que tá lá desde quando era tudo mato também. Luiz há muitos anos, tá lá com a gente até hoje. Professor Luiz é... Grande Luiz. Legal. Não, o cara veio aqui, a gente trocou uma ideia da hora com ele. E eu vou dedurar, hein? É, pode durar. Foi você que, né? Você sabe. Mas tá de olho nos posts aí, ó. Mas sinto muito obrigado pra todo mundo. Vai ter aqui, ó, mais um quadro aqui atrás em breve. É nóis. Pronto, manda um abraço. Qual artista lhe inspira? Nossa, você mandou bem, hein? Tá perdoado. Perguntas boas sempre. Obrigado por isso. Olha, eu tive algumas influências. Eu sempre fui muito fã do realismo, sabe? Uhum. E só que chegou uma época assim da minha vida que fazer o realismo por si só perde a graça, né? Você aprende a desenhar, você quer desenhar o tecido, as tramas do tecido, os pelos da barba, as marcas no rosto. Mas aí quando você consegue, e aí? Acabou. É, tipo, como falavam, né? Eu via muito assim, tá, é foto. Que graça que tem. Pode crer. E aí eu gostava de fazer arte fantástica. Juntar o realismo com uma coisa que nada a ver, assim, bem louca. E aí eu lembro que eu gostava muito do Luiz Royo. Que era um artista que ele... Nossa, eu sou apaixonada com cores, né? E eu lembro das cores que ele usava, assim, nossa, tinha um domínio lindo, aquelas sombras luminosas, era lindo. Uhum. Mas não é que me influenciou muito. Uhum. Eu gostava, mas essa questão das cores, das sombras, assim, eu trouxe pra mim. Mas assim, não é que você olha o meu trabalho, olha o dele, que é bem diferente. Mas eu acho que ele foi um que eu Legal. lembrava, assim, e gostava bastante do estilo dele. Legal. Bravo. É. E sempre que a gente fala de inspirações, eu peço pra vocês também darem uma olhadinha no trabalho do @ink.shadow. Tá? Ele deu uma abandonadinha lá. A gente sabe que não tá fácil lá no Maranhão, mas ele foi o cara que fez a capa do nosso livro. Ele é o cara que fez a arte da thumb do nosso
Nossa, é verdade. A capa do nosso canal. Isso, a capa. Thumb, mano, é a thumb, Eu entrei na mesmo. tua, mas é a capa. Entrou ali, canal podcast, tem uma arte bonita aí com os integrantes do canal podcast. E também já segue o Mota com 2T, porque tá saindo toda semana uns videozinhos incríveis lá de NPCs que você pode colocar na sua mesa de RPG e ele tá dando ideias de personagens incríveis com artes bonitíssimas. Não, se inspira lá, cara, que o último Candelord o cara mandou bem. Caralho, o cara mandou bem. É o Lorde. Nossa, tá bonito, bonito. Tá bonito. E foi legal, é um formato novo que ele propôs. Que é, poxa, já que a gente fala bastante de RPG, falar de personagem, criar personagem, às vezes pode ter muito bloqueio criativo, né? Porque você vai e pega de uma aventura e tal, mas, pô, ia ser legal ter um personagem pra se inspirar. E a proposta do João com esse formato é justamente isso. Legal. Com a arte dele, com a inspiração dele e com um background ali, uma história de fundo pra galera pensar e falar, gostei desse personagem, vou tentar colocar na minha história. Então, quem gosta de RPG, tá perdendo aí, porque tem muita inspiração boa lá, hein? Tá uns personagens zica. Parabéns, João. Isso aí. Pra você vale a pena, meu querido. Mais uma perguntinha agora. Agora do nosso querido Pajé Corintiano. Muito obrigado, Yuri, pela Saudade pergunta. de tu, hein, fião? Tamo junto, Corinthians campeão paulista. É nóis. É isso. Ele quer saber quais materiais você mais gosta na pintura e ilustração. Eu confesso que eu tive bastante tempo para experimentar bastante. Legal. Eu tenho até um desenho que eu chamo de Ditadura da Beleza, que eu experimentei todos os materiais que eu tinha naquela ilustração. É um desenho de uma moça e ela como se fosse uma rainha, tal, tá usando uma coroa, até é só retrato mesmo, né? E eu lembro que eu usei lápis de cor, grafite, giz de cera, giz pastel, todos os materiais que eu tinha eu usei em algumas partes. E era mais ou menos para falar, né, como chama a ditadura da beleza, era para falar que, por exemplo, tudo que normalmente nós mulheres passamos em relação àquela pressão da sociedade que tem que ser assim, que tem que ser assado, cabelo, corpo, tal. E cada material simbolizava uma cirurgia estética que muitas mulheres fazem, né, dores em geral, não só físicas, mas principalmente as emocionais. Porque uma mulher que arranca uma costela, né? Ela não quer ficar mais magra, né? E aí eu tive bastante... Eu lembro que eu sempre experimentei materiais e nesse desenho eu falei, não, vamos pôr tudo na mesa para poder ver o que dá. E aí saiu esse quadro, assim, meio sem pretensão, mas é um que eu gosto bastante. Eu particularmente gosto de lápis de cor. Eu gosto muito. Daquela questão de sobrepor camadas de cores. Você acostumar com uma marca, por exemplo, a Faber-Castell, que é bem comum. E aí você pega, por exemplo, um Prismacolor, que é esse de 150, um Policromos da vida, e aí você vê que é totalmente o oposto. Aí você tem que desligar o Faber-Castell, ligar o outro, porque a técnica vira ao contrário. E eu não sei, eu me especializei bastante em lápis de cor, gosto bastante. Da hora, pai. Eu falei, eu concordo com ela. Lápis de cor é muito bom. Top, né? É vida. É top, é top. Inveja daquelas crianças que levavam a maleta lá na escola e abria vários. Por isso que eu falei pra nós comprar, porque eu também queria. É matar um sonho de criança, né? Boa. Eu acho que eu tive uma maleta, mas era uma maleta... Eu ia falar da Shopee, tá ligado? Mas não existia. Mas era uma maleta que tinha aqueles... Do Paraguai, canetão, aqueles isso. canetão gordinhos, assim. Era bastante opções, né? Da hora, não eram lápis da tipo... hora, que grudava, né? Naquela maleta. Isso. Nossa, é verdade. Era assim, ainda existe isso. Mas eram uns grossão. Não, e eu falou do Faber-Castell, voltando de novo nesse assunto, mas... E aí, lembra aquele que você pintava, aí você pegava, molhava um pincelzinho na água e passava e ele virava aquarela? O lápis aquarela. Mano, isso era mó legal, isso era da hora, mano. Eu queria isso também quando eu era pequeno. Mas eu não tive isso. Tá na hora de colocar esses traumas pra fora aí. É verdade. Curar esses traumas aí. Vamos comprar e a gente chama a Miriam pra fazer um workshop de podcast. Exato, esses são os desenhos nossos. Boa. Todo mundo desenha o seu castelo. Um com 2, 5, 6 retas. Você viu o vídeo dele? Ele falando assim, ele olhando os castelos e falando, realmente não dá pra fazer com 5 ou 6 traços. Muito bom. Desafio tem depois. Um pouquinho mais de traço, tá aí, no final quero ver se você faz com 5 ou 6 retas. É fácil pra duvido. Duvido! Não é? Tinha que ser ele mesmo.
Uma casa maior. É só A torre, se, né? só se você fizer, tipo, tec. Não dá, Teoricamente, se não tira o traço, o lápis do papel, é um traço. É. Aí é fácil, hein? Aí dá pra vir aqui, ó. Tem como burlar. Boa, gostei. Por isso que é reta, né? Achamos Ferrou nós. Eu vou fazer essa perguntinha agora do nosso querido Gumo. Valeu, mestre. Não aparece aqui no estúdio, mas aparece nas perguntas, valeu? Tô surpreso, hein? Pode mandar mais. Ele quer saber se você tem um trabalho que você fala, nossa, esse trabalho foi o mais satisfatório que eu já fiz. Nossa, que difícil. Vai ter que elencar, que eu sei que Eu tem gostei vários. muito desse que você falou aí da ditadura, mas deve ter muitos achei outros maravilhoso. legais, né? Se tiver foto, manda pra gente. Vou mandar. Então, eu acho que sim. Eu tenho uma série nesse sentido, tipo dessa beleza, né, da ditadura da beleza. Mas eu gostei de fazer eles, só que eles nasceram sem pretensão. Por exemplo, tem um outro dessa série que acabou virando série sem querer, que foi satisfatório, mas não foi satisfatório assim, digamos que tecnicamente fazer, porque tem algumas coisas que é prazeroso, que nem a gente falou que a criança faz e fala, nossa, que difícil. Tem coisas que eu olho e falo, nossa, Miriam, parabéns. Esses não foi tanto assim, mas o contexto foi legal. Porque, por exemplo, nessa série tem um que eu fiz, que nem eu falei, o realismo tem uma hora que trava. E aí eu comecei a buscar outras coisas. Aí eu fiz um desenho de um rapaz, todos retrato, né? E eu resolvi fazer o fundo com bolha de sabão. Aí, bolha de sabão, mas eu vou colorir com que tinta? Que tipo de tinta? Vamos fazer com tinta de café. Já tava enlouquecendo aqui, eu acho, naquela época, né? Bolha de sabão e café. Ué. Aí eu fiz as bolhas de café, bolhas de café. Bolhas de café. E fui fazendo. Nossa, que legal que fica uns padrões bem interessantes, tal. Fui fazendo. E aí, finalizei o rapaz, assim, com técnica tradicional, né? Meio realista, tal, grafite, enfim. E aí, um dia, eu fui participar, acho que de algum concurso, alguma coisa, assim, e eu precisava dar um porquê daquele quadro. E eu não tava com tempo de fazer outro. E eu falei, vai tu mesmo. Esse e mais uma meia dúzia. Tá. E aí, eu olhei pra ele, observei ele, assim... Sabe aquela cena de museu? Olhei. Deixa eu entender a arte. O que você me diz que você é? Até então, eu só tinha feito. Sim. Juro pra vocês, não tinha feito, não tinha pensado em nada. O que virou esse quadro? Eu não me lembro o nome agora. Mas era em relação à homossexualidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem que lidar com as suas próprias questões... E ainda lidar com pessoas da sociedade que julgam que ele faz com seu próprio corpo, que faz com a própria vida. Então, uma pessoa dessa tem que ter a alegria das bolhas de sabão. Já viu algum homossexual triste? Nunca vi. Já viu? Verdade. Então, as bolhas de sabão representavam a alegria. E o café simbolizava o acordar toda manhã O amar. e ir à batalha, sabe? Saber se defender com alegria. Fala sério, ficou legal? Não ficou? Ficou muito louco. Foi sem querer. Foi bem depois que eu fiz o desenho. Pô, é a arte que te falou. Esse que é. Me falou. Se fosse eu olhando no museu, eu ia falar... esse furou a bolha. Interpretações. Agora imagina, eu tava muito inspirada pra fazer isso, né? Pô, E lógico. aconteceu. Teve um que era um cara negro com um black bem grandão, assim, tipo, totalizando quase o quadro todo. E naquela época eu tava com uma mania de deixar a tinta escorrer, sabe? Colocava assim, fiz umas aguadas, assim, foi bem sentimento mesmo, sabe? Eu não fiz com pretensão nenhuma. Fiz ele com tinta, tal. E o fundo com tons de cinza, ele ficou bem tons frios, meio sombrio. Aí eu falei, né? Tem que ter mais um para esse concurso. O que eu vou fazer com você? E aí o que saiu? Era um homem negro que encarava, que os meus desenhos normalmente, eu gosto quando encara o telespectador. Sabe aquela técnica que você vira para um lado, vira para o outro e... Mona Lisa. Mona Lisa, isso. E aí, meus desenhos são sempre focados para a pessoa que está olhando. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer com você?
Aí saiu o quê? A questão do racismo, do preconceito. E toda aquela tinta escorrida em tom de um azul meio acinzentado, como se fosse a lágrima misturada com uma chuva de uma cidade, sabe? E aí era como se ele todos os dias também tivesse que percorrer o seu próprio caminho. Da hora demais. E uma chuva se transformando em lágrima, sabe? Aquela mistura, aquele clássico. E aí eu consegui trabalhar aquilo ali. E aí tem um título também, que eu também não me lembro. Mas quando eu olho aquele quadro, é sobre isso. Que legal. Sem pretensão também. Top. Me lembra muito o processo da terapia, né, cara? Que você não sabe exprimir seus sentimentos. Aí depois que você fala e se escuta, você entende o porquê você fez isso. A arte é muito isso. Você tava não sabe sentindo o que você e não sente. sabia, né? Até você fazer isso. e olhar pelo que você fez e falar, porra, é isso. Que muito louco, né? Mas manda pra gente as artes, tá? Porque daí... Eu acho que vale, eu acho que rola colocar. se a gente não conseguir pôr aqui, pelo menos nos cortes eu vou pôr, né? Vamos, manda com pra certeza, gente. por favor, por pra favor. saber o que eu tô falando, né? É. Se Legal. combina a minha descrição, né? Mano, pode ser que esteja já. Eu acho que eles já. Eu acho até que eles já viram. Amém. Eu estou em descrédito, galera. Mas vocês sabem o que vocês viram. Aí nós deixa assim. Aí, já vou pôr aqui no segredo. Tá vendo? Esse aqui agora que vocês estão vendo, tá vendo? É isso. Pronto. Marque esse tempo pra mim, por favor. Só pra saber que hora eu tenho que pôr alguma coisa aqui. Muito obrigado, Deus abençoe. Meu, eu Foda, acho que a gente devia não deixar acabar sem entrar num assunto polêmico que tá circulando esses tempos aí. São duas perguntas. Você vem com essa e eu tenho a minha última pra arrematar. Pode ser? Pode. São... Polêmico? Qual? Assunto polêmico? Ela ficou com medo, Vamos falar um pouquinho aí sobre o que você tá achando dessa treta na internet sobre as IAs fazendo as imagens aí dos coisa, estúdios né? Ghiblis. Que coisa. Artistas, galera. vamos deixar os artistas falar um pouquinho. É Será que verdade. os robôs vão dominar o mundo? Será que já dominou? Será que era o seu aluno que desenhava robô? Será? Nossa, que link! Cara, você é muito bom fazendo isso, viu? Valeu. Nossa. Tô sabendo. Vou procurar saber o nome dele. Vou procurar. O nome dele esse é- cara. Raul. Eu ia falar GPT. Raul? Raul, mas não é o Jack. Jack. Não é o Jack. Não. Bom, eu acho duas coisas. Eu acho que a IA tá para ajudar, Interessantes. né? Tá para facilitar. Eu acho que dependendo de também como a pessoa vai utilizar, né? É claro, perdeu o controle já perdeu, né? Isso é fato. Não dá pra voltar atrás, né? Não, eu acho difícil. Acho que não. Por exemplo, a criança que vai fazer um trabalho e ia no Google. Antigamente era isso. Ia lá no Google, copiava a resposta inteira, o trabalho inteiro no Google. Ia lá. Ou a criança mais para trás ainda, sem revelar a idade, quem ia na biblioteca e copiava o que estava escrito no livro. A gente já pegou essa fase, né? Tá, nós pegamos. Não é? Agora só tá um pouquinho mais fácil. Né? Verdade. As crianças são um pouquinho mais preguiçosas e tá tudo ali. Muda aí o que tá escrito aí no Google pra mim. Não, e é mó escravo, né, mano? Falar, faça melhor. Melhor que isso. Não gostei. É muito Não, assim. Eu sempre falo. Eu sou educado. Olá, talvez. É, porque você não, sabe, gentileza. você não sabe que se ele vai ficar bravo depois. Faça a arte do Obrigada, estilo viu? clipe. Não, brincadeira. Mas, Coreano. em relação especificamente às artes, Artes. eu acho, a arte. Né? É, Arte. arte. Arte da IA. Pensando na nossa arte e o que ela tem feito. É isso. Eu acho que seria justo, que também acredito que não vai acontecer, que cada artista que fosse assim, passasse, né, por não digo uma seleção, mas assim, uma formalidade, tivesse ganhando a sua parte na fatia. Verdade. Porque, claro, é uma forma de divulgação também? Mas do jeito que está acontecendo é mais negativo do que positivo, Concordo. né? Então, eu acho que eu não tenho uma opinião assim específica. Ah, não, eu sou contra, eu sou a favor. Não. Eu acho que eu sou contra e sou a favor. Eu acho que tá sim para facilitar,
mas do jeito que tá acontecendo não tá legal. Sabe o que você me fez pensar aqui? Hoje, por exemplo, quando a gente... Vamos levar para um outro lado da arte, tá? A gente que tá muito com audiovisual, a gente acaba esbarrando bastante nisso. Você vai, monta um vídeo, e aí você coloca uma trilha sonora de um artista. Aquilo não monetiza no YouTube. E aquilo fica referenciado na descrição, o nome de quem é o artista e qual que é a música que está envolvida ali. E aí é ter o cuidado de eu comprar aquela música para você ter os royalties dela, ou optar por algum outro tipo de trilha, uma trilha branca, que geralmente a gente encontra para não ter direito autoral. E eu acho que é um caminho interessante esse que você traz, porque imagina ser... O artista, ele vai lá e se vincula à OpenAI, que é a dona aí do ChatGPT. E ele fala, beleza, eu permito que esse catálogo meu sirva de inspiração. Mas para cada arte feita e eu quero um relatório disso, eu tenho um mérito nisso. Porque você está aí cobrando R$100 por assinatura, que seja o tanto que for pedido aí, a gente chega num acordo e vê o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Sim. Eu acho que, tipo... existe caminhos a serem discutidos para que, pô, assim como existem outras plataformas, a pessoa também não ficar nesse... Isso que eu ia falar. Tem muitas gratuitas também, né, mano? Só que daí eu entendi, né? Não tem esse prompt, às vezes, não pode ter esse prompt. Às vezes bloqueia, né? Exato, e qualquer coisa parecida com aquilo. Eu acho que aí também tá o erro deles. Tipo, pô, quer ver? Eu vi um exemplo na internet que era sobre... Pô, é que foi foda. Essa última atualização do ChatGPT foi embaçadíssimo. Que o cara, você pega uma imagem de referência e ela cria uma versão daquela imagem de referência. Aí o cara fez um pôster da Nike. E ela ficou discutindo com ele assim, falou, olha, a gente não trabalha com conteúdo promocional, a gente não consegue replicar isso. Sério? E, cara, foi uma discussão até grande, o cara tá mostrando no vídeo assim. Aí ele, não, mas tenta tirar esse viés assim. Ela, não, ainda continua, porque tem a marca, não sei o quê. Aí o cara foi tirando tudo, aí chegou no final, replicou lá o pôster, sem a questão promocional, sem o nome da Nike, mas serviu como uma referência. Tipo, não tava pronto pro cara usar, mas era uma puta de uma referência boa de design. Então, assim, por que funcionou pra uma parada da Nike? A Nike é mais forte que o artista. Tá entendendo? E por que não tem mais trava pros outros? Eu acho que aí tá um erro pesado, assim, e realmente é onde talvez fosse um bom caminho, né? Não sei. Mas eu acho que não tem volta. Acham que tem volta? Eu acho que não. Eu acho que... Pô, cara... Falou, eles podem deixar tão burocrático e chato que as pessoas usem menos, mas não dá. Se eles deixarem do jeito que tá, cada vez tá... que surge IA de todo lado. Eu me incomodo com isso. O lance da comercialização da parada, né? Tipo, eu vou fazer a paradinha ali com o ChatGPT e usar aquilo pra vender ou entregar um trabalho. Isso me incomoda. Tipo, porra, você vai pedir pra um ChatGPT montar escrever a parada... o seu livro e desenhar tudo o seu livro. Dá. Acho meio complicado. Isso chato, é foda. Né? Isso é foda, isso é foda. Te ajudar a buscar uma referência... Pô, se na internet você ia abrir um Pinterest pra encontrar, se você ia abrir um outro... Beleza. Uma forma de inspiração. Mas ganhar dinheiro em cima da arte do outro eu acho um pouco complicado. Aí já é uma questão zoada. Por isso que eu falo, pô, não vai voltar, porque foi o que você falou. Eu tenho certeza que os bibliotecários deveriam, na época, ficar muito puto com a galera da Lan House, porque não ia mais na biblioteca ver livro. Não tinha dinheiro com a Xerox que eles vendiam lá. A galera tá pagando hora na Lan House, porque em 5 minutos já tinha tudo e depois jogava um CS. E eu acho que é um pouco disso, assim. Só que aí a gente tem que estar atento, né? O quanto você também apoia o artista, né? Então, pô, se você quer fazer a parada, apoia. Isso aí, brasileiros, comprem a arte dos artistas brasileiros, tá? Porque os gringos tá bem. Os gringos tá melhor que nós. Valoriza? Tudo bem que eles ganham em dólar, mas eles valorizam. É bom que a gente recebe em dólar, né? É diferente, né? Isso. É só a gratidão por um esboço. Caramba. Dá um cafezinho aí. Falou, não, pega aí só um negocinho, não quero te pagar. Aí você falou, tá bom, né? Tá bom, tô café. Tudo bem. Daqui a pouco lá R$2.000. Né? Que café, cara, é esse, cara? Realmente o café tá caro, né? Café gourmet. Porque ele só veio pro Brasil e tomou café no aeroporto. É verdade. Na casa do pão de queijo. Um abraço aí, quiser E a sua perguntinha? Eu tenho uma pergunta pra fechar, hein? É que isso tá mexendo comigo desde o começo do programa. E a gente falou de muitas coisas legais da arte. Tua camisa tá escrita assim, ó. A vida me escolheu artista. E depois de 15 anos nessa estrada, você fala aí que escolhe ver de arte. Mas por que você acha que a vida te escolheu como artista?
Ui! Uia! Hoje eu vi animado. Que profundo! Demais! Por que eu acho que a vida me escolheu artista? Dá um corte. Não. Essa era a frase do Júlio. Eu acho que é como aquela questão do sucesso, sobre dar certo que a gente falou. Também faz parte não desistir. Eu pensei em desistir algumas vezes. Mas eu tô nessa, sabe? Faz parte de mim. E a vida me escolheu artista por isso, né? Eu fui uma dessas crianças que sempre gostaram de desenhar. E aí viam que tinha uma habilidade, que as pessoas gostam de enfeitar dizendo que é dom, né? Como se não houvesse muito trabalho por trás. Pior. Né? Não vamos entrar nesse assunto. Pior, né? Mas eu não desisti, né? Eu não desisti quando os desenhos não ficaram bons. Eu não desisti quando eu tive que parar de fazer aula e eu comecei a dar aula. Eu não desisti quando os alunos diminuíram a frequência. Eu não desisti quando eu vi que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim e eu resolvi mudar. E eu não desisti. Então, isso é dizer que a vida me escolheu artista. Porque quando você para, as coisas talvez não estejam indo bem no momento. E aí você para e fala, tá, vou fazer outra coisa. Aí vem alguém assim... Ô, Mira, tá na aula de desenho? Quanto que tá? Mira, a partir de qual idade você aceita? É um sinal. É verdade. Sabe? E agora, assim, principalmente com a questão das oficinas, eu sinto que eu tô no lugar certo. Legal. Porque não é só técnica, sabe? Que nem eu falei, eu gosto de realismo. É técnica pura, sabe? Mas hoje eu vejo que não é só isso. Então, eu escolhi viver de arte. Que legal. É isso aí. Caramba, não desistir, acreditar no processo e ir pra cima, né? Porque cada vez mais você melhora o que você faz e se descobre, assim como o desenho, né? E a gente é como aqueles quadros que eu falei, né? Às vezes a gente só faz, só segue, e depois quando a gente para pra pensar, a gente vê o propósito atrás. É autoconhecimento. Que foda, mano. Que foda. Conexão, é tudo isso. Ai, Lua, vamos desenhar? Mano, Bora. Pô, é isso. Repensei tantas coisas aqui que, de verdade, saí diferente, tá? Acho que saí diferente. Professor, né? Professor é embaçado, não tem como. Sempre ensinando coisas, não tem como, né, professora? Né? É isso. Espero que vocês tenham curtido também, tirado lições importantes, recados importantes, que eu vou levar também, porque é importante. Tudo é importante, que isso aqui é importante, né, Julião? Quer dar um recado importante também pra galera que tá lá? Curte, hypa nós aí embaixo. Pô, hypa a gente, hein? Que é bom demais. Quando você dá as estrelinhas ali, faz um frum aqui embaixo lá, que faz um negocinho assim. Tem um botão escrito aqui, ó, hypar. Hypar. A gente sobe, a galera gosta. Chega mais pra mais pessoas esse episódio incrível aí que a gente acabou de passar hoje. Foi incrível, de verdade. Top demais, Julião. É isso. Essa é a sua câmera. Se quiser dar um último abraço, um último carinho, mandar um beijo pra alguém. Pra alguém? Sim, aproveita. A TV da Globo ali, tá ligado? Tô no podcast. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Eu confesso que quando recebi o convite eu estava bem perdidaça, assim, justamente por essa transição que eu estou fazendo. Mas é como eu falei, quando a gente para pensar, aí a gente começa, as peças vão se encaixando, né? E é para isso que eu vim, né? Então, eu gostaria de pedir para as pessoas incentivarem as crianças a fazer arte, né? Porque arte não é pintar o set, também é pintar o set, mas não é só isso. E o desenvolvimento, às vezes o bom adulto tá numa criança que faz arte hoje com frequência, né? Um adulto que pensa fora da caixinha, que resolve seus problemas de forma mais criativa, que ganha autonomia. Poxa, são inúmeros benefícios. Então, é isso. Incentivem suas crianças. Maravilha! Galerinha, vamos geralzinha? Bota na geral. Não vai, não? Não vai no geral? Galerinha, então não vamos na geralzinha? Mas vamos falar um tchauzinho mais uma vez. Muito obrigado por você que escutou até aqui, que assistiu até aqui. Já manda, compartilha pra todo mundo que gosta de arte, que todo mundo que já fez aula com a Miriam, pra todo mundo que conhece. E é isso. É isso, um hobby que muda a vida, não é só hobby. Na verdade, isso aí, ó, é desenvolvimento puro. Vamos pra cima, vamos se conhecer, vamos se cuidar, que é nóis. Tamo junto? Um beijo, um abraço. Valeu, pessoal. Semana que vem, episódio inédito, hein? Inédito! É nóis. Valeu.